Olá, meus amigos e minhas amigas, espero que todos estejam bem. Eu quero continuar o livro As Chaves do Tempo, de Derek Walker. Capítulo 2. A estrutura geral do tempo, chaves 1 e 2. Chave 1. Para Deus, 1000 anos são como um dia. Chave 2. Deus mede o tempo em setes. No caso aqui, semanas. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Esta é uma expressão exata de como Deus vê o tempo. Os dias da nossa vida são 70 anos, se por causa da força, 80 anos. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Isso significa que ao entender o propósito e o tempo de Deus para as nossas vidas, nós o cumpriremos. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Uma tradução mais literal. Não permitais que este fato escape à vossa atenção. Deus revelou seu padrão fundamental de tempo na semana da criação, que é o projeto para todas as semanas. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou ao 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 11. O princípio da semente. Deus não criou nada novo depois daquela semana. Tudo se desenvolveu a partir do projeto da semente original. A semente da criação é a semana da criação. Ele trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º, sábado. Esses 7 dias formam o projeto para todo o tempo. Assim, os 7 dias da semana da criação são uma imagem dos 7 dias, ou 7.000 anos da história do homem, que poderíamos chamar de semana da história do homem. Primeiro dia, igual a 1000 anos. Uma semana, igual a 7 dias, que são iguais a 7.000 anos. A semana dos dias, terminando com o 7º dia de sábado. A semana dos anos, terminando com o ano de sábado. Levítico 25, do 1 ao 7. Ao fazer com que Israel marcasse cuidadosamente os dias e anos em setes, Deus os fez medir o tempo com precisão. Revelou sua maneira de contar o tempo. Lembrou-os de sua criação do mundo em 7 dias. Revelou seu padrão para todo o curso do tempo. Há também 7 setes de anos, que levam ao jubileu. A semana da história de 7.000 anos, consistindo de 6.000 anos e 1000 anos finais, o sábado. 6 dias para o homem, 7º dia, igual ao dia do Senhor. A semana revela o aspecto do reino do plano de Deus. Adão recebeu um arrendamento de 6.000 anos de domínio sobre a terra. Desde a queda, Deus tem trabalhado para salvar o homem e estabelecer o seu reino na terra, que será realizado no final do 6º dia, para que no 7º dia a terra entre no descanso sabático, sendo Jesus o Senhor do sábado. Marcos capítulo 2, versículo 28. Então a semana foi uma profecia de que, no 7º dia, o homem e a terra entrariam no descanso através do Messias. A história do homem é projetada para ter 6 dias de governo do homem e um dia de descanso sob o governo de Deus. Este dia final de 1000 anos é o milênio. Vivemos no final do 6º dia. Jesus e cristãos conhecem essas chaves desde o 1º século e antes. Tanto as primeiras autoridades judaicas quanto as cristãs interpretam este grande sábado como o 7º dia final de 1000 anos após os 6.000 anos de Adão. Antigos escritos judeus. Rabino Elias, 200 a.C., disse: o mundo dura 6.000 anos, 2.000 anos antes da lei, 2.000 anos sob a lei, 2.000 anos sob o Messias.
Utaná Debe Eliarro. O mundo existirá por 6.000 anos. Nos primeiros 2.000 anos houve desolação, sem Torá, de Adão a Abraão. 2.000 anos a Torá floresceu, e os próximos 2.000 anos são a era messiânica. O Messias deveria ter vindo, mas o atraso é devido aos pecados de Israel. O rabino Ketchna disse em Gemara, um conteúdo sobre o Talmud: o mundo dura 6.000 anos, e 1.000 anos será devastado. Isto é, os inimigos de Deus serão destruídos, do qual é dito: somente o Senhor será exaltado naquele dia. Assim como de 7 anos, cada sétimo é 1 ano de remissão. Assim, dos 7.000 anos do mundo, o 7º milênio serão os anos milenares da remissão, para que somente Deus seja exaltado naquele dia. O Talmud. Os Tanaim disseram que, como houve 6 dias de criação, o mundo duraria 6.000 anos. O 7º, dia mundial, seria os 1.000 anos do governo do Messias. Sanhedrin 97a, Avodá Zará 9a. A enciclopédia da religião judaica relata que os Tanaim, ou seja, os rabinos dos dias de Cristo, basearam tal interpretação no Salmo 90, escrito por Moisés. Porque 1.000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Os pais da igreja primitiva concordam. Epístola de Barnabé, capítulo 13. Santificai o sábado do Senhor com mãos puras e com o coração limpo. Mesmo no início da criação ele faz menção ao sábado. E Deus fez em 6 dias as obras de suas mãos, e ele as terminou no 7º dia, e ele descansou no 7º dia, e o santificou. Considerem, meus filhos, o que significa que ele os terminou em 6 dias. O significado disso é este: que em 6.000 anos o Senhor Deus trará todas as coisas ao fim. Pois para ele, um dia é 1.000 anos. Como ele mesmo testifica dizendo: eis que este dia será como 1.000 anos. Portanto, em 6 dias, isto é, em 6.000 anos, todas as coisas serão cumpridas. E o que é que ele diz? E ele descansou no 7º dia. Ele quer dizer isto: que quando seu filho vier e abolir a estação do maligno e julgar os ímpios, então ele gloriosamente descansará naquele 7º dia. Irineu, um pai da igreja em 150 d.C., escreveu o seguinte em seu livro Contra Heresias. Este é um relato das coisas criadas anteriormente, como também é uma profecia do que está por vir. Pois em tantos dias quanto este mundo foi feito, em tantos milhares de anos, ele será concluído. Pois o dia do Senhor é como 1.000 anos, e em 6 dias as coisas criadas foram concluídas. É evidente, portanto, que elas chegarão ao fim no 6º 1.000 anos. Lactâncio, em 300 d.C., em seu Divino Instituto, no capítulo 14, escreveu: mas nós, a quem as Sagradas Escrituras instruem para o conhecimento da verdade, conhecemos o começo e o fim do mundo, da era, a respeito do qual falaremos agora no final de nossa obra. Portanto, que os filósofos que enumeram milhares de eras desde o começo do mundo saibam que o ano 6.000 ainda não está completo, e que quando este número for concluído, a consumação deve ocorrer. Também, porque todas as obras de Deus foram concluídas em 6 dias, é necessário que o mundo permaneça neste estado por 6 eras, ou seja, 6.000 anos. Portanto, tendo concluído as obras, ele descansou no 7º dia e o abençoou. É necessário que no final do 6º milésimo ano toda a maldade seja abolida da terra e a justiça reine por 1000 anos. Metódio, bispo de Tiro, em 300 d.C., destacou que a razão pela qual Adão morreu com 930 anos, isso está em Gênesis 5, versículo 5, e não atingiu a idade de 1000 anos, foi devido à profecia de Deus em Gênesis 2, 17. No dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Também, pois visto que em 6 dias Deus fez o céu e a terra, e terminou o mundo inteiro, e abençoou o 7º dia e o santificou, assim por uma figura no 7º mês, quando os frutos da terra forem reunidos, somos ordenados a manter a festa dos tabernáculos ao Senhor. O que significa que, quando este mundo for terminado no 7º mil ano, quando Deus tiver completado o mundo, Ele se alegrará em nós. Então, quando os tempos designados tiverem sido cumpridos e Deus tiver cessado de formar esta criação, no 7º mês, o grande dia da ressurreição, é ordenado que a festa dos tabernáculos seja celebrada ao Senhor. Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, o declínio e a queda do Império Romano, traduzido. A antiga e popular doutrina do milênio estava intimamente conectada com a segunda vinda de Cristo. Como as obras da criação foram concluídas em 6 dias, sua duração em seu estado atual, de acordo com uma tradição que foi atribuída ao profeta Elias, foi fixada em 6.000 anos. Pela mesma analogia, foi inferido que esse longo período de trabalho e contenda, que agora estava quase decorrido, seria sucedido por um alegre sábado de 1000 anos. E que Cristo, com o grupo triunfante dos santos e os eleitos que escaparam da morte, ou que foram milagrosamente revividos, reinaria na terra até o tempo designado para a última e geral ressurreição. Ele disse que o plano de 7.000 anos de Deus foi cuidadosamente inculcado na igreja primitiva. 6.000 anos devem necessariamente ser cumpridos para que o sábado possa vir. Mais tarde, em 1552 d.C., o bispo Latimer escreveu: "O mundo foi ordenado a durar, como todos os homens eruditos afirmam, 6.000 anos. Agora desse número passaram-se 5.552 anos, de modo que não restam mais que 448 anos, terminando em 2000 depois de Cristo." No século XVII, a famosa cronologia do arcebispo Ussher incluiu essa suposição. Os escritos de outros pais da igreja, como Vitorinos, bispo de Petal, apoiam o argumento de que os apóstolos e a igreja primitiva acreditavam e ensinavam que o milênio começaria no final de 6.000 anos a partir de Adão. Alguns não veem que o plano de Deus de 7.000 anos está na Bíblia, como é a tipologia. Pedro e João confirmam esse conceito tão bem conhecido entre judeus de seus dias. Em 2 Pedro 3, do 3 ao 11, está escrito o seguinte: "Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, os últimos 2 dias, ou 2.000 anos, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação, pois eles voluntariamente ignoram isso. Que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste o mundo de então, afogado em água. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, têm sido guardados como tesouro, guardados para o fogo, até o dia designado, do julgamento e da perdição do ímpio eu. Mas, amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro diz que eles não devem ignorar o fato de que Deus tem um cronograma, e Ele nos dá a chave principal para entender o que é esse cronograma. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele age a tempo. Mas a sua longanimidade para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual, no dia do Senhor, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se derreterão com calor, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Visto que todas estas coisas hão de ser dissolvidas, que pessoas deveis ser em toda a santa conversão e piedade, aguardando e apressando-vos para o fim do dia de Deus, em que os céus, estando em fogo, se dissolverão os elementos, ardendo, se fundirão. Não podemos acelerar o programa de Deus. Atos 1:7. Como um corredor se apressa em direção à linha de chegada, temos o fim dos tempos em vista, direcionando toda a nossa energia para esse objetivo.
Todavia, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Portanto, amados, esperando essas coisas, procurai diligentemente que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. O apóstolo João também dá uma confirmação conclusiva deste padrão de tempo. Muito foi revelado sobre o reino no Antigo Testamento, exceto sua duração. Este princípio ensina que o fim dos 6.000 anos traria o Shabat dos 1.000 anos, quando o próprio Jesus Cristo viria e reinaria a terra. Agora, depois de descrever a segunda vinda de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, isso é em Apocalipse 19:16, João então, em Apocalipse 20, do 1 ao 7, se refere a um período seguinte de 1.000 anos, 6 vezes. Então vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1.000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1.000 anos se completassem. Mas depois dessas coisas, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes confiado o poder de julgar. Então vi as almas daqueles que foram degolados por causa do seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. E viveram e reinaram com Cristo por 1.000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1.000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1.000 anos. E quando os 1.000 anos tiverem expirado, Satanás será solto de sua prisão. Quando Jesus retornar, o período preciso de 1.000 anos foi pré-ordenado para ocorrer. Somente quando esse tempo terminar, o próximo estágio pode começar. Fica claro nessa passagem que Deus avança a história do homem de acordo com um plano de tempo definido. Pois de outra forma, por que 1.000 anos seriam tão precisamente alocados para esse segmento da história? Este plano é uma semana de 7 dias, cada um com 1.000 anos de duração. O último livro da Bíblia, então, confirma isso, descrevendo um tempo de descanso no final da história com duração de 1.000 anos. Este é o grande dia do sábado. Outras confirmações. O Cordeiro da Páscoa. Um tipo de Jesus que é o cumprimento, o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Isso está em João 1:29 e 1 Coríntios 5:7. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo que no 10º dia deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para cada casa. Êxodo 12:3. E o guardareis até o 14º dia do mesmo mês, e toda a congregação de Israel o sacrificará à tarde. Jesus foi separado como o Cordeiro da Páscoa, 4.000 anos antes de morrer na cruz. Portanto, temos exatamente 4.000 anos da criação até a cruz, não seu nascimento. Sabeis que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, do seu modo de vida, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o Cordeiro da Páscoa, o qual, na verdade, foi predestinado, escolhido, antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 18 ao 20. Em Oséias 5, 14 e 6, 3, está escrito: Porque eu, o Messias, serei para Efraim como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá, eu mesmo despedaçarei, e irei, eu o tomarei, e ninguém o livrará. Israel será cortado por um tempo, por rejeitar o Messias. Eu irei e retornarei ao meu lugar, ao céu, até que reconheçam a sua ofensa e busquem a minha face na sua aflição, na tribulação. Eles me buscarão de madrugada. Israel agora está falando palavras de arrependimento em Oséias 6:1. Vinde e tornemos ao Senhor,
porque ele nos rasgou e nos sarará, feriu e nos ligará. O julgamento deles não será para sempre, mas o Messias os restaurará novamente depois de um tempo. Então nos é dado o cronograma. Depois de 2 dias, ele nos reanimará. No terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Oséias 6:2. Assim, 2000 anos após o ano da cruz, não o seu nascimento, Israel será totalmente restaurado por Deus na segunda vinda, que é descrita. Então saberemos que, se prosseguirmos em conhecer o Senhor, a sua saída do céu é preparada, certa e fixada em um tempo determinado, como amanhã, o nascer do sol. E ele virá a nós como a chuva serôdia e temporã sobre a terra. As duas grandes intervenções do Senhor Jesus na história humana, a saber, a cruz no final do 4º dia e o seu retorno no final do 6º dia, assim a cronologia marca mais fortemente as duas vindas de Jesus à terra. A primeira vez para nos redimir, a segunda vez para reinar sobre nós. O bom samaritano retorna após 2 dias de salvá-lo e usa 2 denários. Isso está em Lucas 10. A transfiguração, um tipo do reino, após 6 dias. Isso está em Mateus 17:1. O nascimento de Abraão. Vimos grandes eventos no final de 4, 6 e 7 dias. Podemos esperar um evento chave após 2 dias. Na verdade, é mais ou menos a época do nascimento de Abraão. Na verdade, veremos que é exatamente no final de 2 dias. Este foi um grande ponto de virada para Deus escolher enviar o Messias como sua semente. Ele também era o pai de Israel, a nação de Deus. A aliança abraâmica formou a base legal para todo o programa de Deus. Não pode haver dúvida de que o nascimento e a vida de Abraão foram um ponto de virada na história da redenção. Há alguma indicação nos tipos de que, fato, Abraão nasceu 2000 anos antes da cruz? Vamos ver. Em Gênesis 22, no retrato mais gráfico do Antigo Testamento da crucificação de Cristo, Deus ordena a Abraão que sacrifique seu filho Isaque. Ele parte na jornada e então no terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Gênesis 22:4. Os 2 dias que Abraão viajou representam os 2000 anos de Abraão até a cruz. Neste momento, Deus revelou a ele o que aconteceria 2000 anos depois. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E Abraão chamou o nome daquele lugar Jeová Jirê. Como se diz até hoje, no monte do Senhor se verá. Deus e seu parceiro de aliança agiram em acordo, ambos oferecendo os filhos após uma jornada de 2 dias, e os recebendo de volta ressuscitados dos mortos no terceiro dia. Isso então confirma os 2000 anos de Abraão até Cristo e a cruz. Observe como o Senhor marcou os 5 eventos-chave da história tão claramente. Cada evento é tão importante que sinaliza uma mudança para uma nova era no início de um novo dia. Veja como Deus ordenou soberanamente o curso do tempo. Vemos que esses pontos-chave da história dividem nitidamente o tempo em 3 períodos, de 2000 anos e um período de 1000 anos. Essas são as eras do tempo. A primeira era, os primeiros 2000 anos, a era dos gentios, Adão a Abraão, o dilúvio, a mudança do calendário, a formação de nações gentias. Segunda era, os próximos 2000 anos, a era de Israel, Abraão até a cruz. Neste ponto, Deus se move para trabalhar, para revelar a si mesmo e seu Messias por meio de um povo escolhido, Israel, e seu nascimento marca a origem da nação. O Êxodo, calendário do nascimento de Israel como nação. Essa é a terceira era, os próximos 2000 anos, a era da igreja, mais a tribulação. Vivemos perto do fim desses 2000 anos e do fim dos 6000 anos do homem. O Senhor está vindo em breve. Quarta era,
Os últimos 2000 anos, a Era do Senhor, o milênio. Deus é o arquiteto das eras do homem. Hebreus 1, 2. Por quem também se faz as eras. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que as eras foram criadas pela palavra de Deus. O dia. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E houve a tarde, e houve a manhã, um dia. Um dia é dividido em 2 períodos. Dia, o período de luz, e noite, o período de escuridão. A tarde é o fim do dia e o começo da noite. Ela ocorre no pôr do sol. Amanhã é o começo do dia e o fim da noite. Ela ocorre no nascer do sol. Deus disse a Israel para contar o começo do dia no horário da tarde, não à meia-noite como fazemos. Já que Deus divide cada dia de 24 horas em 2 partes iguais, poderíamos esperar que Deus também dividisse cada dia de 1000 anos em 2 metades de 500 anos. Vamos ver o padrão que teríamos quando isso fosse aplicado à grande semana da história. Um dia, 12 horas mais 12 horas. Dia e noite, 24 horas. Então nós podemos dizer que um dia de 1000 anos seriam 500 anos de dia e 500 anos de noite. Nós tivemos de Adão a Abraão 2000 anos, que são os 2 dias, a era dos gentios. Depois nós dividimos ali os próximos 2 dias após Abraão, que foi o tempo de Israel. Primeiro dia, 500 anos mais 500 anos. E o segundo dia, 500 anos mais 500 anos. Depois os 2000 anos da igreja na terra, que também são 2 dias. E por último, 1000 anos, no tempo do Senhor, que é o dia sabático. Assim, esperamos que a história de Israel seja marcada por Deus como uma série contínua de ciclos de 500 anos. Nos próximos capítulos, veremos isso confirmado na história real de Israel.